O que o nosso salário realmente paga? Bom, parece uma pergunta com uma resposta bem óbvia, não é mesmo? Mas e se as nossas ideias mais básicas sobre trabalho, valor e dinheiro não contassem a história completa? Hoje, a gente vai dar uma olhada nas ideias de um livro chamado O Capital para Educadores, que se propõe a desvendar exatamente isso. Vamos pensar um pouco no nosso dia a dia de trabalho. A ideia geral é simples. O salário é uma troca justa pelo tempo e pelo esforço que a gente investe. Mas será que essa troca é tão direto assim como a gente imagina? A cada hora de trabalho, a gente está mesmo recebendo por todo o valor que foi criado? A análise que a gente vai ver aqui se baseia num livro que usa uma expressão bem curiosa para nos fazer parar e pensar. Neba ou não é bem assim. É um convite constante para a gente questionar o que parece óbvio. E a primeira provocação é justamente essa. A relação entre as horas trabalhadas e o pagamento que a gente recebe é bem mais complexa do que o senso comum costuma dizer. Para a gente conseguir entender o argumento sobre o salário, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e questionar algo ainda mais fundamental. De onde que vem o valor econômico das coisas? Geralmente, a gente pensa no valor como algo definido pela oferta e pela procura. Se alguma coisa é rara e todo mundo quer, o preço sobe. Parece lógico. Só que o argumento aqui é que isso explica só a flutuação do preço, e não a origem do valor em si. A perspectiva apresentada propõe que a verdadeira substância do valor, aquilo que todas as mercadorias têm em comum, é o tempo de trabalho humano que foi gasto para produzi-las. Para entender isso melhor, vamos quebrar a ideia de valor em três partes. Primeiro, o valor de uso, é a utilidade de alguma coisa, tipo um lápis que serve para escrever. Depois, tem o valor de troca, por quanto a gente pode trocar esse lápis. Mas para que a troca seja possível, precisa ter uma medida em comum. Se uma mesa vale 4 garrafas de vinho, o que elas compartilham? Esse algo em comum é o que a perspectiva do livro define como o valor de verdade. E que substância é essa? É o trabalho humano. Mas atenção, não o trabalho específico do marceneiro ou do produtor de vinho, mas aquilo que há de comum em todos eles, o gasto de energia humana, física e mental. A perspectiva que chama isso de trabalho abstrato. É essa energia, medida em tempo, que de fato cria o valor das coisas. Ok, então, se o trabalho cria valor, o próximo passo, lógico, é perguntar como é que o sistema que organiza esse trabalho está estruturado. E isso nos leva direto para a questão da propriedade. E aqui, a análise aborda um dos maiores clichês que existem. Aquela ideia de que essa linha de pensamento é contra a sua casa, o seu carro, os seus bens pessoais. Mas, mais uma vez, a resposta é: não é bem assim. A crítica não é para toda e qualquer propriedade, mas para um tipo muito específico. A teoria foca nos meios de produção. E o que são eles? De forma bem simples, são as ferramentas, as máquinas, as matérias-primas, ou seja, tudo aquilo que é necessário para produzir outras coisas, para criar riqueza. A distinção crucial é que não se trata dos nossos pertences pessoais. Vamos visualizar como isso funciona. Todo trabalho combina três elementos. De um lado, a gente tem a força de trabalho, a energia e a habilidade da pessoa. Do outro, as condições para que o trabalho aconteça. O objeto, como a madeira que vai ser cortada, e os instrumentos, como a serra. São esses dois últimos, a matéria-prima e as ferramentas, que formam os famosos meios de produção. Então, o ponto crucial é: quem é o dono das ferramentas e da matéria-prima? A teoria argumenta que quando um grupo privado é dono dos meios de produção, ele acaba controlando as condições sobre as quais todo o valor é criado, já que ninguém pode trabalhar sem ter acesso a eles. E isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta inicial sobre o salário. Com esses conceitos em mente, a teoria oferece uma resposta, digamos, surpreendente. E aqui está o argumento central. A perspectiva é que o salário não paga pelo trabalho realizado. Ele paga pela força de trabalho, ou seja, a capacidade de trabalhar por um certo tempo. A diferença parece sutil, mas é nela que mora todo o segredo. Uma coisa é vender a habilidade para trabalhar por um dia. Outra, completamente diferente, é o valor total que é criado nesse mesmo dia. Olha só como isso se desenrola num dia de trabalho hipotético. Nas primeiras horas, o trabalhador produz o valor equivalente ao seu salário. Esse é o chamado tempo de trabalho necessário. Mas a jornada não para por aí. Nas horas seguintes, ele continua produzindo valor. E esse é o tempo de trabalho excedente.
E para onde vai todo esse valor extra? O argumento aqui é que ele se torna a chamada mais-valia. É o valor produzido pelo trabalhador, mas que não é pago a ele, e que é apropriado pelo dono dos meios de produção. Segundo esta análise, é exatamente aqui que nasce a fonte de todo o lucro do sistema. A palavra exploração soa bem forte, né? Geralmente a gente associa a uma crueldade individual. Mas a teoria que estamos analisando propõe um enquadramento bem diferente. Normalmente, a gente associa a exploração a um chefe mau ou ganancioso. Mas a teoria, mais uma vez, nos diz que não é bem assim. O argumento desvia o foco da moralidade de indivíduos específicos para olhar para a própria mecânica do sistema. Essa citação resume a ideia perfeitamente. A exploração, nesse sentido econômico, não depende da intenção ou da maldade de uma pessoa. Ela é apresentada como uma característica estrutural necessária do sistema para que o capital possa crescer e se reproduzir. Em outras palavras, o ponto-chave é que, dentro dessa lógica, a extração de mais-valia não é uma escolha, mas uma imposição do próprio sistema para se manter funcionando e em expansão. É uma dinâmica impessoal. Então, qual é o grande panorama? Se esta é a dinâmica real, a análise nos leva a uma conclusão fascinante sobre como a gente percebe a economia no nosso dia a dia. Esse fenômeno é chamado de fetichismo da mercadoria. O nome parece complicado, mas a ideia é poderosa. As relações humanas complexas por trás de um produto, o trabalho, a propriedade, a mais-valia, tudo isso desaparece de vista. O que a gente enxerga é só uma coisa com um preço. Uma relação social entre pessoas se transforma numa relação aparentemente simples entre uma coisa e o dinheiro. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se uma simples mercadoria pode esconder toda essa teia de relações sociais, que outras estruturas e dinâmicas complexas podem estar ocultas por trás das coisas que a gente considera simples e óbvias no nosso cotidiano?